Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tiraste as hierarquias dos anjos, colocando-as com ordem admirável no céu, e distribuístes o universo com encanto e harmonia. Vós que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, difundis sobre as trevas da minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas das quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornastes fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua e espalhai sobre os meus lábios a vossa bênção. Concedei-me o discernimento para entender, a capacidade de reter, a sutileza de relevar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensinai-me a começar, reger-me a continuar, perseverar até o término. Vós que sois verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que viveis e reinais pelo século dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, nesse dia 25 de agosto, em uma quinta-feira, a igreja comemora o dia de São Luís. Eu vou ler um pouquinho sobre a história dele, que se encontra aqui no Missal Romano Cotidiano. Rei de França, desde os 12 anos, Luís IX tinha sido educado piedosamente por sua mãe Branca de Castela. Conservou toda a vida uma profunda piedade e no seu ofício de rei conduziu-se sempre como verdadeiro santo. Foi o que diz Bossuet. Para ele, o rei Luís era o rei mais justo e mais santo que jamais possuiu uma coroa. Todo entregue aos negócios do reino, como ao mundo cristão, foi um grande fautor da paz. Reis e príncipes recorriam constantemente à sua arbitragem. Humilde e reto, compassivo com os desgraçados, tratando por suas próprias mãos os leprosos e os doentes. São Luís dava a todos o exemplo de uma caridade transbordante e de uma equidade soberana. Era o terceiro franciscano. São Luís, rogai por nós. A breve meditação que irei fazer hoje se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículo de 5 a 12. Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículo de 5 a 12. Ao entrar em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele e lhe suplicou: Senhor, meu criado está em casa deitado com paralisia e sofre terrivelmente. Disse-lhe: eu irei curá-lo. Mas o centurião lhe replicou: Senhor, não sou digno de que entres sob meu teto. Basta que pronuncies uma palavra e meu criado ficará curado. Também eu tenho um superior e soldados a minhas ordens. Se eu digo a este que vá, ele vai. A outro que venha, ele vem. Ao servo que faça isso, ele o faz. Ao ouvi-lo, Jesus se admirou e disse aos que o seguiam: eu vos asseguro, fé semelhante não encontrei em nenhum israelita. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão
com Abraão e Isaque no reino de Deus, ao passo que os cidadãos do reino serão expulsos para as trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes. Ao centurião, Jesus disse: vai, e aconteça como acreditaste. Nesse instante, o criado ficou curado. O título dessa breve reflexão é A Fé do Centurião. O que é a fé do centurião? Primeiro vamos falar quem é essa figura, né? Esse personagem que vai de encontro ao nosso Senhor Jesus Cristo. Esse centurião era um pagão simpatizante do judaísmo. São João, no Evangelho de São João, né, capítulo 4, versículo 46, se eu não estou enganado, define ele como um funcionário real. Pessoas que tinham homens sob seu poder. Mais do que isso, ele representava o poder estrangeiro na terra dos judeus. Logo, era um homem que os judeus não gostavam. Era um tipo de pessoas que os judeus não gostavam. Como teve aquela rejeição de Mateus, o cobrador de impostos, o apóstolo, né? Mas olha só, justamente esse pagão simpatizante do judaísmo vá até o judeu, até o nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo ele para que curasse o seu servo. Interessante, ele foi até o nosso Senhor Jesus Cristo para pedir a cura para o seu servo. Ele não queria a cura para ele queria que o Senhor curasse o seu servo. Então é interessante a gente colocar algumas características desse centurião. Primeiro, era uma pessoa de bom coração e um homem caridoso, que tinha preocupação para com o próximo, já que ele fez justamente esse caminho de ir até o Senhor, pedindo ao Senhor para que curasse o seu servo. Segunda característica aqui é um homem humilde. Porque quando o Senhor se prontificou de ir até a sua casa, ele disse ao Senhor: eu não sou digno de recebê-lo sob meu teto. Dizei uma só palavra que meu servo será curado. É óbvio que ele sabia que não seria bom para o nosso Senhor Jesus Cristo adentrar na sua casa, justamente por ele ser um representante do poder romano. Mas mais do que isso, ele confiava em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sabia que o nosso Senhor Jesus Cristo tinha o poder de curar o seu servo. Ele, como centurião, poderia obrigar ao nosso Senhor Jesus Cristo ir à sua casa. Mas ele, humilde, como aquele que é embriagado à caridade, se torna humilde. Todo aquele que é embriagado à caridade é um ser virtuoso, é um ser por natureza humilde. Quando se fala em fé, é impossível não lembrar de Santo Agostinho. Santo Agostinho fala que a fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus escreva nela o que Ele quiser. Ou seja, a fé é você entender que por mais que o Senhor escreva com letras tortas, o Senhor sabe aquilo que é melhor para o teu filho. O Senhor é um Pai justo e misericordioso. Mas olha só, para que essa fé ela torne uma fé firme, né? Já que lá em Hebreus 11:1 fala que é impossível agradar a Deus sem fé. Mas como é que eu consigo ter essa fé que agrada a Deus? Primeiro ponto, essa fé, como as virtudes, elas necessitam de repetição. Atos que necessitam de repetição. Vai repetindo, 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 até esses atos tornarem ou virarem hábito. Esse hábito automatizado em nós, ele vai ser em nós uma segunda natureza. Eu irei fazer isso como uma coisa tão natural.
Você vai tirar uma carteira, né? De habilitação. Quando você está começando a tirar a carteira, cara, é muita loucura. Embreagem, acelerador, os retrovisores que você tem que olhar. Parece que você nunca vai aprender dirigir um carro tão suavemente, com tantas coisas para você fazer de uma só vez. Mas à medida que você vai pegando a experiência, vai repetindo, aquilo faz parte de você. Você começa a meio que fazer parte do carro, ou o carro fazer parte de você. Então você começa, quando você vai repetindo os atos, vira um hábito em você, a ponto de você dirigir tranquilamente, você não está mais preocupado. Você sabe que se você encontrou o ponto do controle de embreagem, qualquer carro você vai dirigir. Que é o mais complicado, né? Enquanto esses carros são carro de embreagem. A fé é justamente isso. A fé, ela tem que provocar em nós um automatismo a ponto de ser em nós uma segunda natureza. Ela faz parte das virtudes teologais, ela é infundida em nós pelo nosso batismo. Pelo nosso batismo nós adquirimos a fé, nós adquirimos a esperança e a caridade. E se você for analisar, são as três virtudes que esse centurião possuía. A esperança, que ele tinha convicção que o Senhor poderia curar o seu servo, o seu criado. Ele tinha também a fé, essa fé que promovia nele essa esperança, e a caridade, porque ele pedia algo que não era para ele, ele pedia algo que era para outra pessoa. A fé, nós temos que compreender que ela não é uma crendice ou um sentimentalismo, né? A fé, ela é um assentimento intelectual. Santo Anselmo fala: fites queris intellecto, a fé em busca do intelecto. Ela vai estar direcionando toda a razão do ser humano para que ele entenda de maneira racional, através do seu intelecto, que Deus é, nosso Senhor Jesus Cristo é, Ele não será, Ele é. Mas olha só, a palavra fé, ela vem do grego pistefo, que significa ação, movimento. E se você pode compreender como uma adesão. Ou seja, uma vez que o cara diz que é cristão, não tem como mais ele não viver como Cristo. Ele vai ser um alter ego do nosso Senhor Jesus Cristo. Como aquele que São Paulo fala: já estou crucificado em Cristo Jesus, agora já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Está lá em Gálatas 2,19. Então ele torna o próprio Cristo. Então ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo é se consumir dele, é ter a convicção de que tudo que o nosso Senhor Jesus Cristo fez, ele continua fazendo. Jesus não morreu e acabou. Jesus, ele ressuscitou e vive. Por viver, ele continua fazendo aquilo que ele fez há mais de 2000 anos atrás, porque ele é Deus. Mas olha só, a fé é um dom dado por Deus, mas você precisa clamar, você precisa desejar essa fé e estudar também sobre essa fé. A fé, como eu falei mais atrás, ela é um sentimento intelectual. Então a fé é um fato, não é uma mera superstição. A fé implica ser fato. É como se eu falasse para você hoje: olha, o sol vai nascer amanhã, e você vai me responder com toda a convicção: sim, Jean, o sol irá nascer amanhã. Se o sol não nascer amanhã, meus caros, começa a rezar, porque a vinda de Cristo já está chegando. O sol irá nascer amanhã, é fato. A fé nos provoca isso. A fé, eu entendo, para mim, é meu ponto de vista, eu utilizo muito isso na minha vida. Para mim, a fé tem 3 passos. Primeiro, crer, como está lá em Atos
em São Tiago 11:9, crê em Deus, pois faz bem, mas o diabo crer e teme. Então, ou seja, crer é um passo, mas você tem que começar a caminhar para que essa sua fé não vire só uma crendice. Crer é confiar. É como aquela criança que você está no clube com ela, e ela vai até a beirada da piscina e pula em seus braços e a segura. Aí sobe novamente para a beirada da piscina, pula aos seus braços e você segura. Mas há um momento que você não está olhando para essa criança, mas ela olha para a piscina e vê você lá, ela salta para aquela piscina, confiando que você irá segurá-la. Ela tem fé, ela se joga. Fé também é abandono. Aquela passagem bíblica de Ezequiel 37, né? Deus chega para o profeta e fala: pode esses ossos tornar-se a viver? E ele fala para o Senhor: tu que sabes. E o Senhor pede: profetiza sobre esses ossos, né? Aí, mesmo olhando para aqueles ossos, aqueles vales de ossos secos, demonstrando a morte que há naquele local, por respeito ao Senhor e confiando no Senhor, abandonando, crendo nele, ele profetiza e sim, reconstitui aqueles ossos, começam a adquirir carne e torna-se um exército. A fé que esse centurião tinha é a fé que nós temos que estudar, que desejar, que pedir a Deus. É a fé de entendermos que o nosso Senhor Jesus Cristo vive e reina, ontem, hoje e eternamente. É a fé da qual nós compreendemos que por qualquer dificuldade que eu venha a estar passando, eu entendo que o Senhor tem aquilo que é melhor para mim. Eu saberei viver de maneira coerente, louvando e adorando a Deus, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Nós temos que entender, meus queridos, que Deus chama todos, mas nem todos o irão escutar, nem todos o irão aceitá-lo. Por isso Deus vai reinar sobre muitos e não sobre todos. Espero que vocês estejam no meio desse muito. E assim termino essa breve reflexão, lendo a Imitação de Cristo, capítulo 38. Muitos perderão a devoção por terem querido investigar coisas muito elevadas. Não se exige de ti sublime elevação de espírito, nem penetração dos mistérios divinos. Apenas se requer fé e pureza de vida. Se não entendes nem compreendes o que está debaixo de ti, como atingirá o que está acima? Submete a Deus e sujeita o teu entendimento à fé, e ser-te-á dada a luz da ciência, conforme te seja útil e necessária. Que Nossa Senhora das Vitórias interceda por nós, para que aumenta cada vez mais em nós a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Que no mínimo tenhamos uma fé como a desse centurião. Nossa Senhora das Vitórias, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.